Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar na aula de hoje falando sobre as plantas, as funções das folhas e das flores. Vamos entender um pouco mais? Vamos lá! Nas folhas ocorrem 3 processos muito importantes para a vida das plantas: a respiração, a transpiração e a fotossíntese. 2 desses processos nós também fazemos, que é a respiração e a transpiração. A fotossíntese nós não fazemos. A fotossíntese é o processo que as plantas elas produzem o próprio alimento, tá? Vamos conhecer a respiração primeiro? As plantas, como os outros seres vivos, absorvem o gás oxigênio e eliminam o gás carbônico por meio da respiração. Esse processo ocorre principalmente nas folhas e é ininterrupto, isto é, acontece dia e noite sem parar. Assim como a gente não para de respirar, não é mesmo? Assim como os seres humanos, inspira o gás oxigênio e expira o gás carbônico, só que as plantas através das folhas, ok? Tem também a transpiração. Note que ela está cheia de gotículas. Olha a folhinha lá. Vamos observar essa folha, cheia de gotículas. Quando estão com mais água do que precisam, elas eliminam o que sobra pela transpiração, soltando vapor de água no ambiente. Nós também não transpiramos pelos nossos poros, não é mesmo? Suor, as plantas também. Elas liberam através do vapor d'água. E a fotossíntese, que é o processo 3, que as folhas realizam, que é quando elas produzem seu próprio alimento. Quando há luz solar, as plantas fabricam o próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Para que a fotossíntese seja realizada, são necessários, além da luz do sol, clorofila. O que é clorofila? É uma substância verde, presente principalmente nas folhas, água e gás carbônico. Então são esses elementos que as plantas precisam para realizar a fotossíntese: luz do sol, clorofila, água e gás carbônico. Observe na figura abaixo como acontece esse processo. Aí eu descrevi aqui como acontece. As folhas absorvem o gás carbônico do ar. Observe que, diferentemente da respiração, o gás que é absorvido é o gás carbônico, ok? A clorofila capta a luz solar, a raiz retira a água do solo que é levada até as folhas pelo caule e, utilizando a luz solar como energia, a planta transforma o gás carbônico que veio do ar e a água que veio do solo em alimento, liberando gás oxigênio. Legal, né? Como você pode notar, durante a fotossíntese acontece o inverso do que ocorre na respiração. Na fotossíntese, a planta absorve gás carbônico e libera gás oxigênio. Portanto, as plantas produzem tanto gás carbônico na respiração como gás oxigênio na fotossíntese. Agora nós vamos falar da função da flor, a reprodução. Como todos os seres vivos, as plantas são capazes de se reproduzir. A maioria se reproduz por meio da flor. Observem a imagem. Temos o órgão masculino da flor, que é chamado de androceu, e tem o órgão feminino da flor, que é chamado de gineceu. O órgão masculino, o androceu, produz os grãos de pólen, e o órgão feminino, o gineceu, produz os óvulos. Quase todas as flores, possuem os 2 órgãos de reprodução, o masculino, androceu, e o feminino, gineceu. Os órgãos masculinos das flores produzem os grãos de pólen e os femininos produzem os óvulos. Dentro do grão de pólen e do óvulo estão os elementos de reprodução da flor, que são as células reprodutoras. Quando esses elementos se unem, dizemos que ocorre a fecundação.
Ou seja, fecundação é quando eu tenho a junção dos elementos que estão dentro do grão de pólen e dentro do óvulo. Fecundação, tá bom? Os insetos, os pássaros, a água ou o vento podem levar os grãos de pólen de uma flor para outra. Chamamos esse transporte de polinização, ok? Então a polinização é o encontro, é a união dos elementos do grão de pólen com o óvulo, certo? Quando a parte feminina da flor é fecundada, o óvulo se desenvolve e forma as sementes. Parte do órgão feminino da flor também se desenvolve e forma o fruto, que abriga essas sementes. As sementes, se espalhadas em solo fértil, podem germinar, isto é, dar origem a uma nova planta da mesma espécie. É a reprodução por germinação. Olha a imagem aí, ó. A plantinha, ela está ali, teve a ação do vento, por exemplo, uniu os grãos de pólen com os óvulos, formando ali no solo a semente, depois começou a germinar uma nova planta, tá bom? Algumas plantas podem se desenvolver a partir de folhas, de pedaços de caule ou de raízes, embora essas partes do vegetal não tenham, em geral, função reprodutiva, tá bom? Essas plantas também têm sementes para se reproduzir. Bom, a nossa aula sobre as plantas acaba de se encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem agora com os exercícios da plataforma e, caso de dúvidas, anote no seu caderno e durante o chat estaremos tirando essas dúvidas. Combinado? Valeu! Tchau, tchau, crianças! Um abraço!